Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o avanço das arboviroses e para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o infectologista Romes Rufino. Romes, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Eu que agradeço. Para a gente iniciar nossa entrevista, primeiro eu gostaria de te perguntar quais são os tipos de arboviroses, né? Para quem não conhece, talvez o mais comum ali, o mais falado é a dengue, mas quais outros também existem? Então, Matheus, arbovirose são doenças causadas por vírus que são transmitidos basicamente ou quase que exclusivamente por mosquitos. E hoje a gente tem várias arboviroses. As mais conhecidas hoje são a dengue, a chikungunya, zika vírus, febre amarela e a febre oropoucha. São as principais e a mais conhecida hoje seria a dengue. E o que é que explica esse avanço, né? Todo ano a gente vê ali aumento de casos. O que é que explica esse cenário? Essa doença a gente tem ela todo ano, mas principalmente no período mais quente e o período mais chuvoso é onde a gente tem a proliferação do mosquito. E com isso você tem o aumento do número de casos. É lógico, sim, o aumento de caso é por deixar a proliferação do mosquito próximo da sua residência. Isso é a causa maior do aumento do número de casos. Existe alguns fatores, alguns mecanismos de proteção que além do controle dos vetores, que são os controles dos mosquitos, é a vacinação. A vacinação a gente tem para a febre amarela, que ela é muito importante, ela protege da doença, e hoje a gente já tem a vacina da dengue, que não é disponível para todo mundo, para um grupo restrito de pessoas, mas que tem uma importância já no Brasil. Aproveitando que você mencionou a questão do mosquito, né, o principal vetor, né, dos casos de arboviroses, é o mesmo mosquito que transmite todas essas doenças ou não? Não. A dengue, zika e chikungunya, sim, é o mosquito Aedes. A febre amarela, a gente tem dois tipos de febre amarela. A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. A febre amarela urbana a gente não tem, desde 1942 foi o último caso. A gente tem hoje a febre amarela silvestre, que ela é causada pelo mosquito Haemococcus. E a febre oropouche, que é causada pelo mosquito maruim, que é o diferente do Aedes aegypti. E quando a gente fala dos sinais de alerta, quais são eles, né? A pessoa se sentiu meio mal, alguns sintomas que são relacionados, né, a essas doenças, qual que é o passo a passo, o que a pessoa deve fazer? A maioria dessas doenças são pouco sintomáticas, a maioria causa doença leve. A dengue, por exemplo, é clássico a evolução a partir do terceiro, quarto dia, desse período, o início de alguns sintomas que a gente tem que levar em consideração como sinais de alarme, que são dor abdominal, vômitos, alguns sinais de sangramento, sinais de pressão baixa, que seria tontura, mal-estar. Já as outras doenças não têm um sinal clássico de alarme, são doenças de evolução mais benigna, com exceção da chikungunya, que hoje o paciente, a partir do terceiro, quarto dia, às vezes no final da primeira semana, ele começa a ter uma piora da dor articular. Não que seja um sinal de alarme, mas esses pacientes, às vezes, ele pode evoluir com uma forma mais crônica da doença. E quando a gente fala de vacinação, né, que você já chegou a mencionar, né, aqui durante a nossa entrevista, ela é recomendada em todos os casos, a pessoa mesmo se sentindo mal com esses sintomas que você acabou de mencionar também, ela pode ser vacinada ou é recomendado aguardar? O que é a indicação feita por vocês? O oropouche, zika vírus, chikungunya, a gente ainda não tem vacina disponível. Para dengue, já iniciou a vacinação, o Ministério da Saúde está liberando vacina para crianças entre 10 e 14 anos, pela rede pública. Agora, todo mundo acima de 4 anos, 5 anos, até 59 anos, está liberada a vacina da dengue na rede privada. É lógico, se o paciente está com dengue, o ideal é que você espere algum momento, no mínimo aí 2, 3 meses, para depois você vacinar. Mas
Se você teve dengue, justifica fazer a vacina? Justifica porque você pode ter dengue até 4 vezes. Então, o sorotipo que você foi infectado hoje, você não vai ter a próxima infecção, mas você toma a vacina para você ficar protegido contra os outros sorotipos. Em relação à febre amarela, uma vacina importante, hoje é a medida principal de prevenção da doença, e todo mundo, crianças a partir de 9 meses até os 59 anos de idade, está liberada essa vacina. É lógico que alguns pacientes que têm imunidade muito baixa, que fazem o uso de drogas imunossupressoras, que paciente com HIV, com a imunidade muito baixa, que faz quimioterapia, pacientes muito idosos, esses a gente não recomenda e é contraindicada a vacinação para a febre amarela. Holmes, e quando a gente fala de recuperação, como que funciona depois que a pessoa se infectou, está ali no processo de melhora, né? Como que é esse período, o que a pessoa deve fazer, até mesmo para acelerar, né, essa recuperação? Como que ela funciona ali na prática? A maioria dessas doenças resolve com 1 semana, né? Com exceção do chikungunya, que você pode ter, às vezes, dores articulares crônicas, dependendo do paciente, às vezes vai até meses, até anos com essas dores. A gente pode dizer que ela é a pior. Talvez não pior em termos de mortalidade. Se a gente for considerar em termos de mortalidade, a que tem maior risco de mortalidade quando evolui para a forma grave é a febre amarela. A dengue, a gente tem uma chance maior de mortalidade do que Zika e do que chikungunya. E pelo número de casos de dengue que a gente tem, é a doença que, se a gente for considerar em termos de pior, seria a dengue. Em termos de recuperação, é medicamento para aliviar sintomas e hidratação e repouso. Não existe um tratamento específico para essas doenças. Excelente, Holmes. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Qual mensagem ali de conscientização você deixa para a gente? Então, o mais importante para essas doenças, para a gente evitar o aumento de casos, é o controle do vetor. Então, é o cuidado com o reservatório de água em casa e, além disso, se a pessoa tem condições de vacina, de tomar as vacinas. Febre amarela é recomendada e é indicada para criança e para adulto. Então, assim, não deixar de tomar a vacina, principalmente se você for para a área endêmica de febre amarela. Excelente. Muito obrigado, Holmes, pela sua participação aqui no Informativo.